Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso workshop que hoje completa a nossa 10ª edição. Informo a vocês que os nossos dois palestrantes já se encontram aqui com a gente. Daremos início, a partir de agora, à projeção do nosso material, que servirá de guia aqui e orientará a nossa noite. Então, deixa eu projetar aqui o nosso material para logo mais também convidar aqui os nossos palestrantes. Já vi que estão aí com as câmeras abertas, fiquem à vontade para abrir as câmeras. Informo também, utilizem o chat para no decorrer da apresentação, vocês deixarem os comentários, as perguntas para os nossos palestrantes e ao final iremos respondê-las, né, ao final aí da apresentação. Na noite de hoje, o tema que será tratado é Sistema de Gestão Funcional, Metodologias e Ferramentas Lean como base para o Sistema de Gestão da Qualidade. E já se encontra aqui com a gente Renato Cansado e Henrique Bibiano, que irei apresentar logo mais. Então, sejam todos aí muito bem-vindos. E para quem ainda não me conhece, vou me apresentar rapidamente. Sou Alan Neto, Master Black Belt, acreditado pelo The Council for Six Sigma Certification, uma entidade internacional que rege e orienta a formação de belts no mundo todo, né? Tive passagens aí pela Ford Divisão Troller, onde passei 19 anos atuando em diferentes áreas, como engenharia, qualidade e excelência operacional, e também como Master Black Belt da planta da Ford, Divisão Troller aqui no estado do Ceará. Passei pela Gerdau como coordenador de qualidade e tecnologia de processos e produtos. Atualmente componho o quadro de coordenador de melhoria contínua da Aeres Energy, a maior fabricante de pás eólicas do Brasil. Também leciono na formação de Lean Six Sigma, através dos programas de White, Yellow, Green Belt, Black Belt, Master Black Belt, no Grupo IREP e também na Unifor, Universidade de Fortaleza, onde sou professor de pós-graduação. Mas, como eu sempre digo, depois de me apresentar, a gente não está aqui para falar do Alan, né, nesse nosso workshop. Então, já de antemão, trazer aqui a nossa agenda e falar como é que se dará aqui a nossa noite de hoje. Nesse momento, já estamos aí conectados com 23 pessoas. Então, agora, né, eu vou convidar o Renato Cansado e o Henrique Bibiano, irei apresentá-los, e logo em seguida eles trarão aí a palestra, né, que trará do tema Sistema de Gestão Funcional, Metodologias e Ferramentas Lean como base para um sistema de gestão da qualidade. Logo em seguida, faremos aí alguns comentários e eu peço a vocês, utilizem o chat para deixar as perguntas, né? Porque logo em seguida desse pequeno debate que terei aqui com os nossos dois palestrantes, nós abriremos para as perguntas, né, junto aos nossos palestrantes. E logo em seguida, ali por volta de 8h20, 8h30, nós iremos liberar a senha para cadastro num QR Code, onde nós iremos sortear o livro Guia de Implementação do 5S, do mestre Haroldo Ribeiro, qual já agradeço desde já pela parceria, né, e apoio que tem nos dado aí nos nossos workshops. Lembrando, esse é o nosso 10º workshop. E já estamos aí com um planejamento de mais 4 workshops, sempre às terças-feiras, às 19 horas, para o mês de outubro. Pois bem, nesse momento, vamos agora chamar os nossos dois palestrantes, Renato Cansado e Henrique Bibiano. Vou apresentar primeiramente aqui o Renato e logo em seguida o Henrique, dois parceiraços, né? Tive a oportunidade de conhecê-los pessoalmente lá na Aeres Energy, num trabalho que eles fizeram, já deixa aqui o meu jabá, né? Que foi um super treinamento que eles proporcionaram lá para gente de Lean, né? De fábrica Lean, então foi super bacana, um dos melhores treinamentos que eu já passei, tive a oportunidade de passar aí com esses dois feras, né? Então, falar um pouquinho aqui do Renato Cansado. O Henrique falando rapidamente, né? O conheci ainda lá atrás, na pandemia, onde nós fizemos um Pandemia. trabalho muito parecido com esse, né? De um workshop também. E aí, logo em seguida, tive a oportunidade de conhecer aí o Renato. Pois bem, o Renato
é sócio consultor na Oriens Capacitação e Consultoria. Ele é bacharel em engenharia mecânica, pós-graduado em gestão para resultados, consultor de sistema de gestão da qualidade em Lean Manufacturing, professor da PUC Minas nos cursos de Lean Operations. Tem passagens aí pela Plascar, como engenheiro de processos, Ciclope Automotiva, Delphi Automotive System, passagens pela Vale e também como consultor interino no Hospital Madre Teresa. Renato, seja muito bem-vindo aqui ao nosso workshop. Desde já te agradeço, né, pela parceria, por ter aceito prontamente aí o convite de trocar um pouquinho aí de experiências com a nossa audiência. Segura um pouquinho aí, que eu vou manter aqui o script e apresentar logo em seguida o Renato, já que vocês vão fazer uma dobradinha hoje aí na apresentação de vocês, tá certo? Henrique, como eu disse, tive a oportunidade de conhecê-lo num programa muito parecido com esse, né, há mais ou menos uns 4 anos atrás, ali no meio da pandemia, quando a gente começou a utilizar esse mundo online para proporcionar aí conhecimento, trocar experiências também. E, por coincidência da vida, o encontrei, né, num dos primeiros treinamentos que eu tive a oportunidade de participar lá na Eres. Então, o Henrique é sócio consultor também na Orions Capacitação e Consultoria, especialista em transformação enxuta de processos, administrador, gestão Lean, gestão de qualidade e gestão para resultados, também professor da PUC de Minas. Tem passagens aí pela Faculdade Pitágoras, também pela Vale, pela Link Consultoria Capacitação, pela Falcone, uma das maiores consultorias, né, de desenvolvimento organizacional do Brasil, e também pela PUC Minas como professor. Nesse momento que eu já utilizei aqui minha pesca, né, eu fico agora só no bate-volta aqui com o Henrique e com o Renato. Mais uma vez, muito obrigado, pessoal, por terem aceito aí o convite. E agora a sala é de vocês. Tá joia. Antes de eu passar para o Renato, só contar que o interessante é que da gente ter se conhecido online, né? É que eu estava fazendo um trabalho, iniciando esse trabalho lá na Aeres, eu não sabia que o Alan estava lá, muito menos que ele ia participar com a gente. E ao mesmo tempo eu estava mandando mensagem para ele e falar, ó, então, a gente precisa se encontrar, aproveitar que eu estou aqui na sua terra, estou em Fortaleza e tal, e tal, e tal. E de repente, quando a gente chega no treinamento, tá lá o danado do Alan participando. Eu fiquei assim, falei, não é possível que eu tô vivendo Verdade. essa situação que foi assim, foram os caminhos que se encontraram, né, Alan? Verdade, verdade. Eu sou E, muito grato, tá, Henrique? Eu aprendi muito. Eu acho que foi sem falsa modéstia mesmo, foi um dos melhores treinamentos que eu já fiz. ai, que Né? A bom. gente, ao longo dessa nossa jornada, sempre que tem a oportunidade de ganhar conhecimento, né? A gente acha que Lean, não, pô, já fiz treinamento de fábrica Lean, fiz treinamento de fábrica Lean na Ford. É, pois é. Lá, quando a Ford comprou a Troller, né, eu fiz a primeiro treinamento de fábrica Lean lá, que é aquela fábrica em miniaturas, né? Para quem não sabe, o Henrique e o Renato, eles usam um material de Lego. ótima qualidade, né? De uma qualidade, na verdade, extraordinária, com veículos em miniatura, muito bem conservados, né? Com uma quantidade super bacana para você fazer várias rodadas dessa Uhum. fábrica, né? E eu já tinha feito isso lá atrás, mas sempre a gente tem a oportunidade de aprender, né? E aí, assim, foi realmente um dos melhores treinamentos que eu fiz. Então, mais uma vez, parabéns também, já desde já, tá, Tá, Henrique? joia. Obrigado, obrigado. A gente gosta muito, assim como a gente praticou lá na Aeres, né, da prática, né? Então, o treinamento tem que ser dinâmico também. Mas deixa que o Renato vai conduzir aqui a palestra, eu estou de apoio para ele aqui. Assim como você também, vou ficar aqui no chat e vou fazer algumas contribuições aqui com o Renato, tá bom? Então, uma boa palestra para todo mundo aí. Valeu. Obrigado, Henrique. Obrigado, Alan. É um prazer muito grande aqui estar com você aqui, né? Depois daquela experiência que nós tivemos lá no Nordeste. E estar com essa turma toda aí, né? Disponibilizando o tempo de terça-feira à noite para poder estar com essa conversa com a gente aqui. É muito bom. Sejam muito bem-vindos todos. Muito obrigado por estar disponibilizando o tempo de vocês. Vou compartilhar aqui a minha tela, pessoal, para a gente poder iniciar aqui a nossa conversa. Ah,
Aqui tem. Como disse o Alan, primeiro coloca na projeção, depois compartilha. é, tá vendo a apresentação? Sim, estamos vendo. Ok. Então vamos dar sequência. Então, vamos falar hoje então sobre sistema de gestão funcional, né, metodologias e ferramentas Lean, como base para o sistema de gestão da qualidade. Por que esse tema, né? Por que nós chegamos nesse tema, né? É uma demanda que eu e o Henrique já estamos percebendo ao longo do tempo, né, das empresas em colocarem o sistema para funcionar, né, tirar o sistema da parede. Então, nós começamos a trabalhar esse tema, né, nas nossas consultorias e a gente tem visto, né, que tem trazido aí bons frutos aí para as empresas onde nós temos prestado consultoria. É, Vamos mandar aqui. Por que não foi? Agora foi. Pronto. Foi. Tá. Então, a Orens, né, nós ajudamos empresas a aumentar produtividade com qualidade através de melhoria de processos e desenvolvimento das pessoas, né? Então, nossa maior preocupação, né, não é só melhorar processo, aumentar a produtividade, né? A gente ter qualidade, né, nas nossas entregas, seja qualidade no produto, seja qualidade na condição de trabalho das pessoas, né? Então, nós temos aí profissionais aí de diversas áreas, né? Engenharia, gestão, com mais de 20 anos de experiência na indústria, mineração e serviços. Produtos, nós trabalhamos com consultoria e assessoria, né, no segmento de ISO 9001 e sistema de produção enxuta, né, trabalhamos com capacitação de profissionais nesses dois temas, gerenciamento pelas diretrizes, então nós ajudamos as empresas a implementar as diretrizes, né, para atingir, então, o planejamento estratégico, e trabalhamos projetos de melhoria contínua, projetos tradicionais, tanto no formato de kaizens, pequenos kaizens aí de curta duração, projetos de média duração, com processo e sistemática do A3, solução de problemas, e programas de longa duração com implementação, né, de sistemas integrados do sistema no formato de produção enxuta. É, E aí, então, né, em cima dessa primeira conversa, né, é, um dos pontos que nos trouxe, né, a pensar nesse tema foi situações que eu vivenciei por muitos anos, né, na indústria, como gestor da área da qualidade, é que a gente muitas vezes se sente, né, como essa foto aí, né, com a cara de palhaço, né, porque a gente percebe, a gente coloca o sistema, a gente desenha o sistema e muitas vezes o sistema não acontece como a gente prevê, por vários motivos, né? E são situações, né, que vão nos deixando desconfortáveis, né? E sintomas que vão apresentando como esses aqui, né? Pessoas saindo do trabalho exaustas, né, com o sentimento que o dia não foi produtivo, que foi improdutivo. Né? Se o sistema foi implementado, por que as pessoas estão saindo do trabalho, né, de forma exauridas, né? Eles têm que trabalhar com ritmo planejado, né, produzindo com qualidade, já que o sistema é previsto, né, para atender as pessoas. As pessoas no sentido mais amplo, né? Desde a pessoa, o investidor, né, que colocou o capital e está buscando o retorno, como os profissionais que estão ali dentro, como os clientes também na forma de pessoas, como a sociedade que está ali em volta, né? Então, o sistema de gestão ele é feito para atender, né, as necessidades das pessoas de uma forma mais íntegra, né, de uma forma mais completa. Situações como preciso arrumar a casa antes de uma visita ou uma auditoria, né? Então aquela correria, vai fazer auditoria, vai vir o presidente, aquela correria para poder arrumar a casa. Situações que deveriam ser não comuns, né? O ambiente de trabalho já deveria estar organizado. Por que que não está? Por que que a gente tem que correr, né? Situações como o sistema não é entendido e os funcionários resistem em não seguir os padrões, então, quer dizer, é, as pessoas, né, tanto da engenharia, da qualidade, até mesmo da produção, desenvolveu um sistema, desenvolveu padrões para serem seguidos, pensando em segurança, qualidade, produtividade, custo, e se vai para o processo, as coisas não acontecem como deveriam acontecer. Quer dizer, está faltando alguma liga nessa questão. A liderança é omissa e finge que não vê, né, o não seguimento dos padrões, esse sentimento aí sim nos dá essa condição aí da foto, né? Você perceber
que os seus colegas, seus pares, né, muitas vezes das áreas de produção ou áreas afins, né, de engenharia, manutenção, é, passam pelo processo, né, e estão percebendo, estão vendo que as coisas não estão acontecendo como deveriam e passa batido, né, como se ali fosse uma condição normal. E não é, né? Se a situação chegou nesse nível, é porque o sistema está doente, está precisando de tratamento, né? Os problemas não são tratados na causa e continuam surgindo de forma reincidente, né? Então, vai resolver os problemas, chega no mês seguinte, o mesmo problema reincide, e aí por aí vai. E com isso, né, os clientes não param de reclamar, quer dizer, você implementou um sistema, conseguiu um certificado, né, de um órgão certificador, né, acreditado, e o seu sistema está ruim, né, o seu sistema não funciona, né, você não consegue ter ganho com o seu sistema, né, ganhos esses, né, que são operacionais, financeiros, né, afinal de contas a empresa, né, o empresário, o empreendedor, ele investiu naquele sistema, ele investiu na elaboração do sistema, ele tem uma equipe, né, de uma estrutura organizacional para manter aquele sistema vivo, e o sistema não traz os benefícios que deveria estar trazendo, né? E são situações como essa, né, que deixam muitas vezes as pessoas que construíram o sistema, ou que ajudaram a construir o sistema, né, numa situação bem delicada. E aí vem o questionamento, né? Que tipo de sistema é esse que tem tantas situações indesejadas? Né? É um sistema 9001 ou é um sistema 171, né? Aquele sistema só para inglês ver. Não, nós queremos o sistema 9001, um sistema de gestão que realmente traga benefícios, né, para o cliente, né, para o investidor, para as pessoas, né, e para a sociedade, né, que todas as partes interessadas venham a ter benefício com esse sistema, né? Em função disso, né, e da maturidade, vamos assim dizer, né, da gestão hoje das pessoas, muitas pessoas nos procuram, né, com essa percepção, incomodados e nos pedindo, né, para ajudá-los, né, não, peraí, vamos mudar isso aqui. Aí nós criamos aí, né, esse nome, né, de sistema de gestão funcional, que seria o quê? Tirar o procedimento, o certificado da parede, né? Então, é colocar aquilo que foi planejado para funcionar, né? E É aí, então, pode interessante, falar. né, Renata? A gente conversando sobre isso recentemente, em um cliente, né, me perguntaram, eu perguntei para o cliente, qual que é o objetivo do sistema de gestão? Né? E ele não conseguiu me responder. Isso foi essa semana, inclusive. E eu comentei com ele, falei assim, ó, o sistema de gestão está aqui para proteger os processos. Né? E ficou com essa cara falei assim, eu não entendi. Como assim, né? Eu nunca tinha pensado por esse lado. Não, o sistema de gestão é para falar o que está acontecendo e como que deve acontecer as coisas, né? E tem que ter ele como base, como alicerce para as coisas funcionarem, né? Então, é interessante quando a gente leva essa situação para os gestores, para a alta liderança, para a média liderança, para a baixa liderança, para a operação, quando a gente fala que o sistema tem que responder aquela pergunta, né? O que que eu ganho com isso? Né? Se eu fizer isso, o que que eu ganho? Se ele não responder isso, ele vai ficar só um certificado na parede, né? E aí, Renato, só contribuindo aqui, eu perguntei aqui no chat se alguém já tinha passado por algum desses problemas. O Leandro já falou, quase que deu bingo aqui na cartela aqui, ó. São situações muito normais. É Né? verdade, né? E a Sandra falou que acredita que poucos não passaram por essa situação. É. Não, mas é isso mesmo, ô Henrique. Assim, e uma definição muito legal, né, que nós vimos aí na última palestra que nós fomos lá do professor Arildo, né, que Sim. definiu aí a qualidade, sistema de qualidade, né, como aquele sistema que protege, né, os recursos, né, para que sejam utilizados, os recursos que não são nossos, serem utilizados da melhor forma possível. Olha que bacana, essa da qualidade ele deveria proteger, né, aquele Uhum. recurso onde o investidor gastou dinheiro para que ele seja usado da forma correta, né? Correto. Então, assim, o sistema, a gente acredita, né, que o sistema ele traz benefícios, porém, pelo uso equivocado, né, do sistema,
ele não traz os resultados desejados. E por que que os sistemas falham, né? Assim, vai falar assim que todo mundo é mal intencionado? Não, eu não acredito nisso. Eu ainda acredito nas pessoas. Eu ainda acredito que as pessoas buscam fazer o melhor. E existem várias questões ali do dia a dia que muitas vezes, né, não as deixam fazer o melhor. Mas quando a gente pensa em sistema, né, a Toyota, o TPS, ela pensa em um sistema que tem uma trilogia para funcionar. Essa trilogia é a trilogia da face técnica, né, a gerencial e a filosofia do negócio, né? O que que acontece? Na minha percepção, o que que acontece que os sistemas implementados hoje em dia eles falham? As empresas ou as pessoas, né, elas implementam muito bem, né, a parte técnica. Então, ela busca, estuda os requisitos, faz a interpretação da norma, cria os procedimentos, cria os manuais, política da qualidade, né? No caso do sistema enxuto, né, cria toda uma estrutura para poder fazer o processo funcionar da melhor forma possível. Porém, não dá atenção devida, né, para as faces gerencial e filosofia do negócio. Essas faces, né, a gerencial, né, ela que vai garantir que aquele sistema que foi desenhado, né, para atender os requisitos da ISO, ou os requisitos aí de um checklist aí, né, de um sistema enxuto, né, aconteça no dia a dia. Então, quem vai dar o tom do sistema é a gestão, desde o nível operacional até o nível mais alto dentro da organização. E para que ele dê esse tom, tem 4 passos aqui, os 3 passos mais um aqui, né, para um bom gestor praticar, né, a face gerencial. E a filosofia do negócio, né? A filosofia do negócio ela é formada por princípios e valores. Esses princípios e valores vão definir as regras do jogo. Então, é preciso que as pessoas entendam as regras do jogo, o que elas podem e não podem fazer, o que a empresa espera delas. Isso vem da filosofia, isso vem da cultura da empresa. Os gestores têm que estar atentos, né, para fazer o acompanhamento do sistema. O sistema tem que estar bem desenhado, né, para poder fazer com que as pessoas possam trabalhar e obter os melhores resultados, né, com os recursos que estão ali disponíveis. Pensando que que a parte técnica, né, na minha percepção, ela é implementada até de uma forma bem feita, né? Vamos trabalhar um pouco aqui a parte gerencial, né? Na primeira parte gerencial, que é o comprometimento com o sistema Lean forte e visível, podemos chamar também de sistema de gestão, né? O que é necessário para que isso aconteça, né? É necessário que se crie valor para o cliente, que se tenha uma constância de propósito, que se meça o desempenho e que tome a iniciativa na solução de problemas estruturais e sistêmicos. Né? A primeira coisa do comprometimento da gestão é eles terem como medir o processo deles, né, fundamentado numa entrega que tem que ser feita, né, num planejamento de entrega, né, e garantir que se houver problemas, que eles têm que ser corrigidos. Né? A relação desse primeira chave, primeiro papel do líder aí com a ISO 9001 vai vir aqui no item 5, né? Que seria o item da liderança, né? E o item 6, que é o item do planejamento. Então, esse primeiro passo, ele vai garantir que esse processo irá melhorar, né? E potencializar esses 2 elementos da norma 9001. Quais ferramentas, né, e conceitos do Lean pode nos ajudar a desenvolver ou potencializar esses 2 requisitos da ISO 9001, liderança e planejamento? Tem 2 aqui que são primordiais, né, na minha visão, né? Então, as ferramentas Lean, para envolver todos os níveis da liderança na gestão do sistema, né, passam por 2 ferramentas interessantes. Primeiro é o Hoshin-Kanri, né, que é o desdobramento da estratégia. Para quem teve a oportunidade, né, há 3 ou 4 semanas atrás, de participar aí, né, da live do professor Sensei Ginato, né, ele falou sobre o Hoshin Kanri. Né, isso aí, né, para quem está no grupo aí, junto com o Alan, né,
Tá disponível no YouTube, né, todas as lives anteriores, né? Para quem quiser tirar um pouco, conhecer um pouquinho mais do Hoshin Kanri, entre lá na live do professor Ginato, né, do Sensei, e vai ter lá uma boa palestra, né, para poder começar a entender o Hoshin Kanri. E o FMDS, que é o Sistema de Gerenciamento e Desenvolvimento do Chão de Fábrica, que vai junto com o Hoshin Kanri, né, garantir com que a gestão tenha ferramentas suficientes para desdobrar a estratégia e fazer elas acontecerem na operação. Detalhando um pouquinho do Hoshin Kanri, né? O Hoshin Kanri ele parte do desdobramento da estratégia lá do nível da alta administração. Né? Então pega lá quais são, né, os principais, os KPIs, né, do diretor, do presidente, né? E vai desdobrando ele em sub-KPIs, que vão ser os KPIs da diretoria, o sub-KPI da diretoria vai ser o KPI da gerência, o sub-KPI da gerência vai ser o KPI, né, do supervisor, que vai desdobrar em atividades, né, em planos e ações que, quando implementados, vão estar gerando aí, né, os resultados desejados para o atingimento das metas estratégicas. Então, todas as ações elas acontecem, né, no âmbito operacional, porque é lá que os processos geram valor para o cliente. Então, as melhorias acontecem no âmbito operacional, que, quando realizados da forma correta, vão trazer resultados, né, para a liderança imediata, né? Depois vai trazer resultados para o gerente, depois para o diretor e, consequentemente, para o nível da alta administração, que é o nível da presidência. Os resultados, gente, só surgem, né, com as ações implementadas, né? Não tem outro caminho, né? É você estar num patamar, vislumbrar e visualizar um patamar maior, traçar um plano para atingir aquela nova condição. Outra ferramenta, né, que vai nos ajudar, isso aqui então é a parte do desdobramento, né? E você tem a estratégia, né, de fazer as reuniões periódicas, né, uma vez ao turno, às 7 da manhã, para os KPIs de processo operacionais, né, para os do gerente, uma vez ao dia, às 8, para os diretores, 3 vezes por semana, às 9, para o presidente, uma vez por semana, às 10. Cada empresa vai ter a sua frequência de acompanhamento desses planos, dessas ações, né, para garantir o quê? Que elas estejam acontecendo dentro do prazo. Então, esse gerenciamento, essas reuniões de monitoramento, né, da execução do plano, elas têm que acontecer de forma sistêmica. E esse aí eu chamo que é o primeiro rito, né, que eu vejo que é necessário implementar dentro de um sistema para garantir que ele comece a rodar. Então, para que o sistema rode, ele vai precisar de que a gente crie dentro dele alguns ritos de gestão. Esse rito ele é suportado também por uma outra ferramenta, que é o FMDS, que é o quadro de desdobramento das estratégias, né? Então, você vai desdobrar os A3, né, que seria os A3 de projeto, de A3 pai para filho e A3 mãe para filho, né, até chegar ao nível operacional, onde as ações vão ser executadas. E são monitorados no chão de fábrica, né? Então, você tem aí quadros de gestão à vista, né? Que eu considero que os melhores ainda são os quadros manuscritos, né? Muitas vezes as pessoas perguntam: pode colocar um telão, pode colocar algo eletrônico? Pode, não tem problema nenhum, né? Mas quando você faz à mão, né, o aprendizado que isso gera é muito grande, né? O Renato é muito educado, eu já falei, não, anota. Não, mas Depois assim, você mexe com o telão, depois você mexe com o telão. O telão é caro. Dá o mas dinheiro do assim, telão para a gente fazer outras coisas. Eu já vou direto assim. mas é proibido? Vai Não, não é proibido. funcionar? Não é Vai, proibido. vai, né? Mas a grande sacada, né, de fazer ele na mão, de você fazer esse acompanhamento, né, é o envolvimento, né? Afinal de contas, o chão de fábrica tem que participar desse processo. E cada um vai ter uma responsabilidade ali naquele painel, preenchendo um indicador, acompanhando, monitorando uma ação, né? Então, esse envolvimento, né, é que vai garantir
né, que todo mundo esteja comprometido, né, com aquela meta, com aquele objetivo estratégico que foi desdobrado. Os passos do FMDS, né? Então, o FMDS tem 5 passos, né, para ser implementado esse painel de gestão. Primeiro, desdobrar as diretrizes, né, que lá no processo anterior, né, do Roshin Kanri já nos ajudou a chegar até no nível do painel ali do supervisor. Aí dali para baixo vai ter que quebrar em problemas, né, que é o segundo passo, que seria problematização. Problematize. Então você chegou numa condição, né, onde você já sabe o que você quer, onde você quer chegar, aí você vai problematizar essa condição. O que é problematizar? Você vai se perguntar: por que que eu não consigo atingir aquela meta ainda? Qual que é o problema que eu tenho hoje? Qual que é o gap que eu tenho hoje que não me permite atingir a meta? Então, quando você problematiza, né, você consegue fazer com que essa condição seja estudada e um plano de ação efetivo seja elaborado, que é o passo seguinte, né, que é envolver a equipe na solução dos problemas. Então, você vai pegar aquele problema que você, entre aspas, aí, criou, né, para atingir aí a meta desejada, né, vai estudar a solução dele, né, a causa, por que ele não está atingido, e vai definir, então, aquele plano de ação, né, que vai ser monitorado, né, no quarto passo aqui, né, de forma sistêmica. Então, monitore as ações e ajude na eliminação das barreiras. Então, o gestor, né, depois que que essas ações foram estudadas, analisadas e o plano de ação elaborado, precisa fazer esse acompanhamento rotineiramente, né? Não pode parar, isso é constante, né? Quando a gente fala da estratégia, eu coloco aqui no mínimo aí, né, no nível operacional, né, 3 vezes por semana seria um bom número, né? E no nível da alta administração aí, né, talvez aí 1 vez por semana, para acompanhar os resultados ou acompanhar as ações que estão gerando aí as melhorias, né, do sistema para se atingir os objetivos estratégicos, né? E o quinto passo, a partir do momento que você resolveu aquele problema, né, que você já atingiu aquela meta desejada, parte para o próximo. Qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo objetivo? Qual que é a próxima meta? É um processo que não tem fim. É a melhoria contínua, né? E assim, algo que eu falo, né, que é muito importante, é a gente não se prender no quadro, né? Então, muitas vezes, né, as pessoas ficam: "Oh, Renato, você tem um modelo de painel, tem um quadro de gestão?" Tem, né? Se você pegar o livro do FMDS, né, que tem um livro do FMDS, te dá os modelos de quadro, né? Se quiser, você pode acompanhar, você pode fazer, mas cada empresa vai ter o seu, vai ter a sua particularidade, né? E não é o quadro que vai trazer resultado, são as ações, são as atitudes que vão trazer resultado. Por isso que o monitoramento é importante e o comprometimento das pessoas também é importante, que é ele que vai trazer os resultados. Então, uma palavra, né, de um sensei que eu tive, que é o Takahashi, né, ele falava: a minha preocupação é as pessoas acharem, né, que o FMDS é aquele monte de papel na parede. Não é, né? O FMDS não é aquele montão de papel na parede. O FMDS é uma forma, né, de você desenvolver processos e desenvolver pessoas. Por que isso, né? Quando a gente parte para um processo de solução de problemas, as pessoas entram com um conhecimento X e saem desse processo com um conhecimento X mais 1, X mais 2, porque ele estudou o processo, ele aprofundou naquele processo, ele aprendeu com aquela solução de problemas. Então, quando a gente fala em desenvolver pessoas, solucionar problemas é a melhor ferramenta para desenvolver pessoas. Muito bem, então esse comprometimento se parte primeiramente daí, né, de você desdobrar a estratégia, criar o seu, problematizar a situação e partir para a execução da melhoria contínua. Henrique, fique muito à vontade aí, quando você quiser interromper, fica à vontade aí para fazer Tá alguma tranquilo, tá colocação. tranquilo. O segundo passo aqui da liderança, né, ele tem que entender o Lean a fundo, conceitos e filosofia, né? É o learn by doing, tem que aprender fazendo, né? No melhor estilo Toyota, né? Vai para o processo, cara, vai sujar a mão, né? Vai entender
na prática como as coisas acontecem, né? Então, essa simbologia, 1 quilômetro para o fundo e 1 centímetro para o lado, cara, aprofunda, vai até, né, as entranhas ali do seu sistema, né, dos seus conceitos, né? Então, e para fazer isso, tem que descer, tem que sair do escritório, tem que ir para o processo, escolha ali, né, um conceito para aplicar, e vai, escolha uma área, né, uma área modelo, aplique e vá aplicando, e vai melhorando, né? E quando aquilo tiver uma condição boa, expanda para a linha vizinha, né? Faz aí o Yokoten aí, né, de expandir para os processos vizinhos. Isso aí é uma condição, né, do líder que tem que proporcionar isso. Em relação à ISO 9001, né, o que é esse aprofundamento, esse learn by doing, essa melhoria de processo vai impactar, né? Ela irá otimizar o desenvolvimento do processo operacional, né, refletindo positivamente aí no requisito 851, né, que é produção e provisão de serviços. Quando a gente fala no 851, a gente fala em desenhar o processo, né, é tirar o processo do desenho de engenharia de produto e transformar ele em requisitos de processo, em como fazer, né? E esse elemento, né, do Lean, né, de aprofundar nos conceitos, é melhorar a forma de fazer, né? Entender ali as nuances, as dificuldades das pessoas, as dificuldades, né, das máquinas, né? E tirar o maior proveito possível com o recurso que se tem. Essa, essa condição aí do 1 quilômetro ao fundo, 1 centímetro para o lado, eu confesso que eu levei um tempo para entender, né? Porque inicialmente eu tinha pensado que isso se aplicava somente à linha modelo, né? Por exemplo. Então você pegava uma linha, você ia aprendendo na linha, ia aprofundando a ponto de conseguir fazer experimentações, etc., né? E quando a gente fala disso, a gente tem que saber até escolher a linha modelo. Não pode ser um ponto que não tenha relevância no processo, a ponto de não trazer nenhum resultado expressivo, mas também não pode ser dentro de um processo principal que, se der um problema, vai impactar muito no EBITDA, no EBT da empresa, né, nos recebíveis da empresa. Então, eu pensei que isso estivesse ligado a isso somente, mas a gente vai percebendo que não. Isso aqui faz muito parte da cultura japonesa do do, né? Igual você tem lá o dojo, que é o lugar de aprender. Qualquer coisa que você vai fazer é aprender, começar num nível superficial e ir aprofundando. Nós estamos falando aqui de ser bom no básico. Se você é bom no básico, você consegue se aprofundar, você consegue se especializar. Eu levei um tempo para entender isso. Quando a gente correlaciona isso com a ISO 9000, o que é ser básico, ser bom no básico do item 5.1, produção e provisão de serviço? O básico é você entender seu processo, conhecer os seus processos. É muito comum você chegar numa empresa, independente do porte, e os processos estarem na cabeça de alguém. Tá só dependendo da experiência de alguém. Então, esse ponto é muito importante. Se você for fazer uma reunião de performance, se você for aprender a padronizar um processo, comece pelo básico e vai aprofundando. À medida que se aprofunda, você tem que ampliar. E isso vai contagiando as laterais, né? Esse é o que é o conceito. E a gente precisa trazer isso, né, para a prática. E complementando o que o Henrique falou, nesse básico, é o básico mesmo, gente, estabelecer as condições básicas da produção, começar lá pelo início, 5S, né? As pessoas muitas vezes, né, têm uma concepção errada aí do 5S, acham que é uma ferramenta de limpeza. Não é, o 5S é muito mais do que isso, uma ferramenta de gestão, de desenvolvimento da condição normal de trabalho. E ela foca nos 4 M's, né? Então, quando você faz a parte, né, por exemplo, né, do primeiro S lá, de verificar aquilo que é necessário estar no processo, né? Não é só verificar os materiais, mas tudo, né? As pessoas estão no local certo, né, na quantidade certa, os materiais estão no local certo, na quantidade certa, as máquinas estão na quantidade certa, no local certo, né? Os métodos estão definidos e disponíveis no local certo. Então, é verificar, né, na sua amplitude dos 4 M's, né, se a condição normal está bem estabelecida, né, e se isso está visivelmente identificado. Por quê?
A partir do momento que você sai da condição normal, se existe uma referência visual, rapidamente você consegue identificar aquela normalidade e agir no processo corretivamente. Então, o 5S é uma ferramenta para exposição de problemas e correção rápida para a condição normal, né? Então, assim, o 5S ele é de extrema importância, né, dentro de um sistema de gestão de qualidade, né? Quando você fala em 5S, você fala em garantir a material na qualidade certa, na hora certa, né, garantir as pessoas que estejam treinadas no ambiente de trabalho, né, garantir que os métodos, né, estejam disponíveis e que as máquinas, né, estejam produzindo com qualidade e sem quebras, né? Então, você está garantindo aí que você vai conseguir atingir, né, aquele plano de qualidade que você elaborou lá na sua engenharia, né? Aquele plano de produção que você elaborou na sua engenharia, né? Mantendo, né, aquelas condições básicas na sua plenitude dentro do processo fabril, né? Outra ferramenta básica, né, que é também do Lean é o trabalho padronizado, né? Então, definir a melhor sequência de trabalho que garanta a execução da atividade prevista. Então, vamos falar um pouquinho mais desses dois aqui, né? O 5S, né? O 5S a gente parte, né, para desenhar um processo. Quando a gente vai e desce para o chão de fábrica, né, para fazer a retirada dos materiais que não são necessários, para fazer definir as locações dos materiais necessários. A gente vai fazer também as identificações dos locais, né? E aí a gente começa a definir qual que é o melhor local para colocar cada material, né? De forma que você tenha o melhor fluxo, né, de forma que você consiga ter o maior rendimento. Então, todo o 5S, todo o processo ele é desenhado para garantir a melhor produtividade possível, com segurança, qualidade e no menor custo, né? Então, e manter limpo e organizado para facilitar o gerenciamento. Quer dizer, a partir do momento que você fez as identificações corretas e manteve limpo, saiu da normalidade, rapidamente você consegue atuar sobre aquela normalidade. Então, essa primeira foto aqui, né, são de ferramentas, é um quadro sombra, né? Para que é um quadro sombra? É para a cada vez que o gestor, que houver, por exemplo, a mudança de turno, né, o líder operacional, o supervisor, passa numa vistoria pelo processo e verifica se as ferramentas mínimas e básicas estão disponíveis para a execução da atividade. Isso é prevenir que o processo não pare, né? Então, a gente garante no quadro sombra que as condições mínimas de ferramental estão disponíveis para a execução daquela atividade. A mesma coisa na figurinha de baixo do material, né? Você tem aqui a alocação, né, do toolbox aqui, né? Caixa cheia, caixa vazia aqui, você vai consumindo, né? Na hora que consumir, você troca as caixas de lugar, começa a consumir a caixa cheia no verde, e quando você tem a caixa vazia no vermelho, é ponto de reposição. Quer dizer, você tem ali a garantia que você vai ter material suficiente para produzir até que a outra caixa seja reabastecida. E aí você vai conciliar com o quê? Com a sua rota de abastecimento, que vai passar ali de hora em hora, né, buscando as caixinhas vazias e repondo. Então é conseguir garantir, então, né, através do 5S, de uma definição de locação de material e ponto de uso, né, que o mínimo de material esteja suficiente para o fluxo contínuo, né? Fluxo de material, né? Então, você vai fazer uma rota de material, lá no chão vai estar falando para onde vai passar aquele material, né? Porque ali você vai ter que garantir o que? A segurança física do material e das pessoas, né? Eles são corredores de movimentação. Da mesma forma, você vai ter corredores, né, para fazer transporte, aliás, aqui são corredores de transporte, né? Da mesma forma, você vai ter corredores de movimentação de pessoas, para separar, né, o risco, né, do homem-máquina, né? A parte de baixo aqui, né, um manômetro identificando a condição normal de trabalho. Quer dizer, são 3 segundos para você perceber que a sua máquina está funcionando bem, né? Se aquele ponteiro estiver na condição amarela ou vermelha, é o momento para você interromper o processo. No seguinte, né, no hack, né, você tem o ponto de uso. Então, você começa a identificar ali o local e o ponto que você vai repor a sua matéria-prima para garantir o quê? Fluxo contínuo. A parte de baixo é muito legal, né? Quando se define um posto de trabalho,
eh, para o funcionário, né, ficar alocado, né, ele tem uma finalidade, né? Se você tem uma linha de produção, que é uma linha que está andando, a pessoa vai acompanhando a linha. Se a pessoa chegou ao final da marcação do posto de trabalho e não finalizou a tarefa dela, né, quer dizer, ela está atrasada em relação à linha, né, o que vai acontecer? Ela vai passar o produto que ela está fazendo, na atividade que ela está fazendo, para o posto seguinte de forma incompleta. Ela está atrasada, é o momento de quê? De parar o processo. Parar o processo para ela recuperar. E aí o líder, né, vai buscar, né, esse processo junto com o operador, para poder recuperar o tempo, acelerar o posto dele, né, trabalhando com o líder, né, ou com, a gente chama de coringa, né, coloca o posto para rodar, volta a funcionar rapidamente, e vai buscar por que que atrasou. Teve algum problema de material? Teve algum problema de método? O profissional que está aqui é um profissional novo, ele veio de outra linha porque teve um absenteísmo, é começar a entender, então, por que que aquele posto está atrasando. Então, quer dizer, uma demarcação de piso mostrou o atraso de um profissional que precisa ser investigado, né, para saber se aquele tempo de ciclo daquele posto está compatível com a velocidade da linha. Né? Então, assim, o 5S ele vai te dar uma série, né, de situações, né, de anormalidade quando elas acontecem, né, e de fácil visualização. E aí é possível, então, agir rapidamente nos problemas. Renato, Já, pode falar, queria, Henrique. antes de mudar aí a fala, o tema que a gente está falando, eu queria só ressaltar aqui que o professor Haroldo Ribeiro já está aqui, né, o autor do livro sobre o 5S, que vai ser sorteado, não é isso, Alan? Não é isso, professor Haroldo? Então, assim, se a gente estiver falando alguma besteira, por favor, nos contribua conosco. Isso. Ou complementem também, complemente também. Pois é, complementa aí pra gente, né? Que bom. Outro Nada a ponto ver, vai Seja, lá. aqui, seja bem-vindo, professor. outro ponto que eu queria contribuir aqui, Renato, é que esses exemplos aqui é muito comum da gente dar de processos seriados, né? E a gente já viu isso aqui acontecendo em processos seriados rápidos, e aí eu vou falar novamente aqui sobre um processo seriado um pouco mais lento, né, nela, Não, que, em que 5S, também em área administrativa. área Né, administrativa que e você consegue processo. ver ali, né, atraso ou não, né, de um processo em função da condição, né, que a organização das documentações estão. Pois é, e processo não seriado também, né? Uhum. Então você vê, por exemplo, na indústria metalmecânica, que costuma ser bens de capital que são produzidos, também tem 5S, e não só nessa parte de linha, de seriado e tudo mais. O que a gente quer dizer com isso é que todos esses conceitos e ferramentas que a gente está trazendo aqui, eles são aplicáveis, mas eles precisam ser adaptados. Eles precisam ser entendidos como aplicar, né? Era E, e isso. tudo isso, e tudo isso traz qualidade para o processo, né? Então, se Uhum. você consegue perceber uma normalidade e agir rapidamente, né, você tem um processo robusto. Eu tô me segurando aqui, Uhum. tá, Henrique e Renato, para para não interromper vocês, porque, primeiro, né, a palestra está super bacana. Eu acho que essa dobradinha de vocês vai fazer sucesso, né? De fazer essa interação. Mas eu não queria perder a oportunidade de falar exatamente sobre essa história do 5S, né? Como ele garante a funcionalidade do sistema de gestão. E aí eu gosto muito do exemplo que eu vivi, tá? Eu queria aqui compartilhar e contribuir quando a gente fala de 5S. 5S ele é a base e a raiz de muitas das coisas, né? Então, quando a Ford ela adquiriu a Trolley aqui no estado do Ceará, nós éramos uma empresa genuinamente cearense, uma série ali de questões a serem resolvidas, mas a prioridade número um que a Ford trouxe, né, do seu antigo plant manager lá de Camaçari, que coordenava, né, uma planta de 8.000 funcionários para coordenar uma planta de 600, 650 funcionários, e a prioridade número um desse gerente foi, né, e isso para mim foi na hora que a gente entendeu o que era 5S, por ele disse o seguinte, Uhum. olha, eu não vim aqui para produzir, ele falava isso, eu não vim aqui para produzir veículos, eu vim aqui para garantir a segurança das pessoas através do trabalho com base no 5S.
Então, eu queria trazer essa fala para dizer que é Que sobre legal. isso. 5S é sobre segurança, é sobre o cuidado que a gente tem com as pessoas, com os ativos da empresa. E se eu faço 5S de uma forma verdadeira, né? Ao ponto, né? A gente tinha um programa, eu me empolgo, tá? Quando eu falo sobre isso. A gente tinha um programa, dois programas que muitas das vezes parecem, né, brincadeira, mas era um programa que a gente chamava de Meu Quintal, onde o coordenador ele era dono não só da sua área de trabalho, mas ao entorno de toda a área, né? E um outro programa que era olha só, o Meu Banheiro. Falava sobre o cuidado que nós tínhamos sobre as pessoas, onde cada um era responsável de manter aquele ambiente saudável. O 5S não é sobre, né, você manter ele limpo, é sobre manter ele saudável. Então é sobre isso, entendeu? E isso faz a base para todo o resto. Essa é um pouco O, da minha visão que eu gostaria também de contribuir aqui, o pelo que eu Alan, vivi, né? você teve acesso antecipado à apresentação? Porque nós vamos falar isso, acho que uns 4 ou 5 slides ali para frente, ali, tipo, não com essas palavras, tá? Mas exatamente conectando sobre isso. Mas eu vou deixar o Renato passar isso Tá aí, bom. porque o tempo tá voando. Quando a gente começa a falar sobre É, Lean, cara, o a gente vai se negócio. empolgando, cara. Eu vou dar uma acelerada aqui, porque o tempo, eu estou vendo aqui que Já o são 8 tempo. horas, tá? Eu vou dar uma acelerada aqui para a gente não perder o Mas a nossa material audiência todo. está firme. Estamos aí com 31 pessoas Bacana, conectadas. Uau. muito bom. Né, a outra ferramenta, né, que o Lean ajuda é o trabalho padronizado, né? E o trabalho padronizado ele tem 3 premissas. Né? Primeiro, defina a melhor sequência para produzir com maior segurança, maior qualidade, maior produtividade e menor desperdício. Então, a melhor sequência de atividades para produzir nas melhores condições. Primeiro passo, né? Então, passo a passo da atividade. Nesse trabalho padronizado, você precisa definir o tempo de ciclo. Então, a pessoa tem que saber em quanto tempo ela tem que fazer aquela tarefa dela. E tem que definir também o WIP, né, que é o Work in Process, né? O que ela tem que ter de material para executar aquela atividade dela. Então, se você não tem essas 3 condições no seu documento de padrão de trabalho, ele não é um trabalho padronizado ainda, ele é um padrão de trabalho. Esses 3 elementos é que vão te dar a característica, né, do trabalho padronizado. Mas para que ele aconteça, né, no dia a dia, é preciso de gestão, né? Porque você pode definir o melhor trabalho padronizado. Se as pessoas não fazem, não adianta. E aí é necessário, na minha visão, né, criar o rito para verificação da rotina, né? Mas existe o rito preventivo, né, e o corretivo, né? O preventivo, né, você vai fazer um planejamento de auditorias de cheque de padrão. Eu acho, apesar de ser preventivo, né, eu acho que ele é um pouco cansativo, né, dentro do processo, da rotina de trabalho do sistema, né, porque ele gera um esforço muito grande. Então, eu gosto de fazer esse que está no fluxo ao lado aí, que eu peguei do livro do professor Falcone, o Gerenciamento da Rotina, né, esse livro aqui, ó. Ele é a página 68 desse livro, né, tem esse fluxo. Esse fluxo fala, né, que quando acontecer algum desvio, antes de fazer a análise de causa, verifique, existe padrão? Né? Se não, vamos construir o padrão e definir a forma correta de fazer. Se tem padrão, né, ele foi seguido. Se não foi seguido, por que ele não foi seguido? A pessoa não foi treinada, o padrão está mal escrito, não foi entendido. Né? Agora, se existe padrão, ele foi seguido e o problema aconteceu, qual que é a falha no método? Né? O que tem descrito nesse padrão que, quando foi seguido, ele permitiu que o sistema falhasse? Né? Então, a minha sugestão é que esse rito aconteça toda vez que acontecer um pequeno desvio no processo. Aconteceu um desvio ali verificado na gestão da rotina, passa, né, essa peneira do padrão. Existe o padrão? Ele foi seguido? Se sim, né, ele está bem. Qual que é a falha de método que ele teve? Né? Se não foi seguido, por que as pessoas não seguiram? E se não tem, por que não foi feito? Né? Então, eu utilizaria esse momento, né, para fazer a verificação se os padrões se estão bons ou não. Né? Isso aí já também ajuda no processo de análise e solução de problemas. Né? Que se você tem um problema para ser resolvido, né, a verificação do padrão é um passo que você já dá, né, no entendimento do problema. Tá? Ô, ô Renato,
Como eu disse, eu estou me segurando. Mas já que você trouxe aí o Rossotani, eu queria só reforçar isso, né? Quando a gente vai justamente para o Guimba para resolver problema, Rossotani, que é esse fluxo, né, que a gente está falando, o fluxo de Rossotani, ele deveria ser a base para a gente não penalizar e culpar as pessoas, né? Exato. Porque se eu sigo o básico bem feito do Rossotani, eu vou primeiramente saber, né, se existe o padrão a ser executado. Se não existe o padrão a ser executado, como é que eu posso dizer que as pessoas não seguem um processo, né? Começa por Exato. aí. E aí depois você vai. Aí você se pergunta de novo, tá? Existe o padrão, as pessoas mesmo assim não seguem. Aí você vê para outra pergunta, tá, mas ele é possível, ele é viável, eu consigo seguir esse padrão, né? Porque às vezes você faz o padrão, coloca no papel, o papel aceita tudo, bate na pedra e você diz, caramba, o cara não seguiu o padrão, o cara não executou a atividade. Poxa, o cara não consegue executar, o padrão ele não é robusto o suficiente para ser executado de forma repetitiva, né? Ou não Aí, prático, ou não acessível, como você disse. sim, né? Acessível Aí pode ser somente em cima da prateleira ou em termos muito Sim, aí técnicos. depois é que você vai, caramba, não, eu sigo, tá, beleza. Aí agora, né, eu vou para o final, tá? Então por que que eu não estou seguindo, né? Então, são outras questões e ele serve justamente para isso, para você direcionar um raciocínio lógico na solução de um problema já de cara, né? E E esse processo aqui, ele ajuda a gente a praticar o que a gente tem muita dificuldade, né? A perguntar para o processo e não para o culpado, né? exatamente. Ele nos ajuda muito nisso. Isso aí, na minha visão, né, já suporta, né, o cheque de padrão, né? Porque a rotina já te gera essa necessidade. Aí você já consegue, aos poucos, verificando se os seus padrões do seu sistema são robustos ou não. Muito bom. Vamos seguir aqui para a gente não perder o ritmo. Vamos lá. O próximo passo aqui, entender o Lean, né, a fundo e os conceitos da filosofia Lean by Doing, nós falamos aqui agora, né? Vamos para o próximo, criar um ambiente para expor e resolver problemas. Nossa, isso aqui também, ele Muita dá energia. um bom tempo para a gente conversar aqui, né? Solução de problemas, pessoal, assim, todas as empresas que a gente passa, né, a gente sempre enxerga oportunidades nesse processo de solução de problemas, seja solução aí, né, de reclamações de cliente, né, a gente sempre percebe que existe lacunas, né, que não te permitem chegar na causa raiz ou não tomar as ações efetivas, né, para bloquear as causas raiz, né? E aí o Lean, né, ele te dá na terceira papel aí do líder, né, a condição para você criar um ambiente para expor e resolver problemas, né? Então, trabalhe para o seu time, faça as perguntas certas, né? Então, resolver problemas, pessoal, não é assentado em sala sozinho, né? É dentro do processo, com as pessoas que executam os processos, com as pessoas que conhecem do processo. Encoraje as pessoas a resolver os problemas, né? Busque a melhoria contínua, né? Em relação à ISO 9001, isso aí é o requisito 10.2, né? Não conformidades e ação corretiva, né? Então, esse papel do líder, né? Ele vai promover o tratamento efetivo dos problemas, garantindo o atendimento desse requisito. E quais ferramentas que o Lean tem que pode suportar essa atividade, né? Primeiro, é a combinação do ambiente propício e do método que a Toyota usa, né, que a gente recomenda, que é o A3, solução de problemas. E o segundo é o gerenciamento visual que a gente utiliza, que é a resposta rápida, né? Indo para falando um pouquinho agora da ferramenta que vai nos ajudar a implementar o conceito, né? O ambiente propício. O que é o ambiente propício, né? É você ter capacidade de resolver problemas, tanto capacidade pessoal quanto institucional. Então, primeira coisa, as pessoas têm que estar treinadas em solução de problemas. Então, a partir do momento que você definir um método de trabalho, seja o A3, seja o DMake, seja o 8D, seja qualquer que seja o método, né, que segue, né, o PDCA, todos eles seguem o PDCA, as pessoas têm que ser treinadas e capacitadas, né, na teoria e na prática, né? Então, o treinamento, ele acontece, né, ele se conclui a partir do momento que as pessoas começam a resolver problemas, né, com um pouco de destreza e sucesso, né? Todos da organização deveriam ser solucionadores de problema, né? O grande diferencial da Toyota para as outras empresas, né,
é que a Toyota ela entende que todo mundo da companhia tem que ser um solucionador de problemas. Lógico, cada um com seus problemas na sua amplitude, né? Os operacionais com o nível operacional, né? Os gerenciais com os níveis gerenciais, e por aí vai. Mas todo mundo buscando resolver os problemas do processo. E a estrutura tem que estar desenhada para isso, né? Então, a estrutura desenhada para resolver problemas. Por exemplo, na Toyota, o team leader, né, ele reserva ali, dentro da agenda dele, pelo menos 50% dele, do tempo dedicado para a solução de problemas. Né? Os outros 50% ele vai fazer gerenciamento das pessoas, vai fazer gerenciamento de documentos, etc. Mas 50% ele tem que estar no processo resolvendo problemas, seja problemas corretivos, né, problemas que aconteceram, né, da condição de anormalidade, ou seja, problemas de melhoria, de processo. O segundo ponto do ambiente propício é tempo para remover as interferências, né? Então, não adianta colocar uma pessoa resolvendo todos os problemas da empresa, porque não vai ter tempo para fazer tudo, né? Então, resolver problemas um a um, né? Mas um a um demora muito, Renato. Demora se você tiver uma pessoa fazendo. Né? Se você tem um exército, né, de funcionários resolvendo problemas, são 100, 200 problemas sendo resolvidos todos os dias. Né? Então, a grande sacada, né, da Toyota, né, é deixar com que todo mundo tenha a capacidade, né, de resolver problemas e agir, né, dentro da sua autonomia, né, e autoridade, dentro do seu espaço ali, né, resolver os problemas da sua complexidade. E cadeia de ajuda claramente definida, né? Então, quando você chega no nível de solução de problema que você precisa sai da sua alçada, né? Você precisa de algum recurso a mais, e aí você tem essa cadeia bem definida, você buscar o recurso necessário para fazer a solução do problema. O terceiro ponto do ambiente propício é você expor problemas, né? Então, são padrões estabelecidos, referências visuais e sinais claros, né? Então, gente, é o que nós já falamos, 5S, trabalho padronizado e sinais claros, né? Seriam algumas ferramentas que podem nos auxiliar. Por exemplo, um andon, né? Quando um processo para, acende um andon chamando ali o auxílio, né, do líder, o auxílio da manutenção, para poder prestar socorro naquele processo, né? Então, as referências criadas lá no 5S, definindo a condição normal, vai ser a ferramenta que vai ser utilizada aqui na exposição e solução de problemas. E, por fim, né, para que esse processo aconteça até aconteça na sua plenitude, a gestão do processo de solução de problemas. Então, monitorar o processo, né, do início ao fim. É muito comum que os processos parem, né, ali quando você toma as ações imediatas. É muito comum mesmo, né? Você tem uma reclamação de cliente, fez uma análise inicial, toma ação imediata, põe o cliente para rodar. O cliente sai, né, de cima da empresa, né? Dos gerentes, né? O cliente dá aquela sossegada, aí a empresa dá uma sossegada também junto. Não pode, né? Assim, o cliente saiu, né? O representante do cliente dentro do processo tem que continuar a fomentar as pessoas a darem continuidade na análise e solução do problema. E quem que é esse representante do cliente? Né? Normalmente é o gestor da qualidade. Né? Então ele vai ter que garantir que esse processo aconteça até o final, que as ações irreversíveis sejam tomadas e o problema sanado, né, na sua causa raiz. Né? Então o líder deve ensinar os liderados a resolver os problemas, então ele faz um papel de coach também, e a identificação por que os problemas não estão sendo resolvidos. Né? Se você tem algum processo de problemas que estão com um grande nível de reincidência, né, o problema passa a ser sistêmico. Né? E aí a gente precisa entender por que esse problema está falhando tanto, sendo que já tomei tantas ações sobre ele. E aí cabe aí uma investigação um pouco mais profunda. Né? Associado a esse ambiente, né, existe a metodologia, né, que é o A3. O A3 ele segue uma lógica de raciocínio que eu acho muito legal, né? Porque depois que você identificou o problema, né, que é a condição real diferente da padrão ou atual diferente da ideal, né, você vai fazer o quê? Um desdobramento do problema, né, até que ele fique em um problema pequeno, né? Você quebrar o problema grande em vários problemas pequenos. Quando você quebra o seu problema grande em pequenos problemas, né, você consegue ser mais assertivo, né? Você consegue fazer uma análise de 5 porquês mais direcionada e você consegue, então, tomar ações
que vão eliminar a causa raiz do seu problema de forma mais efetiva. Estão me falando aqui que o tempo já está no finalmente aqui. Eu estou faltando aqui mais um pouquinho, vamos adiantar aqui. Então, a 3, gente, é uma metodologia muito bacana que eu acho que vai suportar o processo de solução de problemas. Né? O resposta rápida é para garantir que o processo completo de tratamento da conformidade seja realizado em tempo hábil, né? Com os gestores da qualidade, operação e engenharia, né? E também, né, com a manutenção, áreas de apoio. Através do quê? Gerenciamento visual, gente. Então, o processo de resposta rápida é para garantir o gerenciamento que a reclamação ou o desvio está sendo tratado até a sua avaliação de eficácia, né? Até o sucesso do seu tratamento. Tá? E aí você tem um painel aqui com reuniões também periódicas, pode fazer aqui uma vez por semana, né? Identificando aí os problemas que acontecem no dia a dia, né? Para cada reclamação aberta, né? Em que fase que ela se encontra, e aí vai trabalhando aí o processo de cada reclamação, andando como se fosse um Kanban, né? Andando num quadro, né? Até chegar no seu final, né? Que seria aí o encerramento da RNC. O próximo passo aqui, né, da liderança seria o Genji Genbutsu. Vou falar aqui bastante rápido, né? Genji Genbutsu é vá e veja por si mesmo, vá para o processo, né? Participe das reuniões, garanta os principais problemas têm dono, né? Garanta que o dono está preparado para resolver problemas. Em relação à ISO 9001, né, esse é o papel do líder estimulará aí diariamente no Gemba, né, para assegurar que o sistema de gestão da qualidade alcance seus resultados pretendidos, né, conforme o requisito 5.1 da liderança e comprometimento. Esse é o compromisso que o líder tem que ter em descer para o processo e em ver com os pés, né, gastar a sola do sapato, enxergar os problemas junto, né, onde as coisas realmente acontecem. Né. Quais são as ferramentas que dão suporte para isso aqui? Né, seria aqui a reunião de Asaishi, que é a reunião diária da produção, e a Rota Kamishibai. A reunião Asaishi é uma reunião que acontece em 3 níveis, né? O primeiro nível é no nível operacional, então uma reunião rápida de 5 a 10 minutos no máximo, né? Que vai ser uma conversa com os operadores para a gente poder conversar com eles sobre os quesitos de segurança, qualidade, produtividade e custo. Aproveito para levantar algumas oportunidades e capturar ali algumas sugestões. E depois da reunião, né, o supervisor, o líder de processo, vai até ali o flip chart e verifica os problemas do dia anterior, se foram tratados ou não. Se não, vai dar tratamento naqueles problemas da rotina. Reunião nível 2 já é a reunião gerencial, né? Ela acontece uma vez por dia, já não é mais uma vez por turno, né? Ali vai fazer uma verificação dos 4 M's, né? Então, os supervisores já percorreram a área, os técnicos, né? Os coordenadores já percorreram as áreas, já verificaram se precisa de algum recurso para aquele dia acontecer da forma normal ou não, se precisar, já agiliza ali o recurso. Avalia o desempenho dos indicadores de verificação, né, e de controle, né, se o planejado, né, se o realizado está conforme planejado, né, e se tiver algumas ações pendentes para serem tomadas, né, tratar essas ações. Ao mesmo tempo, né, vai dar retorno para o nível 1, caso tenha algum problema, né, que precisa ser dado feedback. Né? Se algum problema do nível 1 teve que ir para o nível 2 porque fugiu a alçada do nível 1 resolver, nível 2 resolve e dá o feedback para o nível 1. E, por fim, a reunião da alta administração, que é o nível 3, que é o diretor com o gerente. A gente recomenda aqui uma vez por semana, passar a situação da semana, monitorar o desempenho dos indicadores de controle e verificar se tem ações pendentes. Né? Então, é uma reunião onde vai pegar um nível um pouco mais amplo, né? E da mesma forma, existe o coach, né? De problemas que não foram resolvidos na operação, desce para o nível, né, da diretoria, né? Já são uma quantidade de problemas um pouco menor, e nessa reunião eles são solucionados e é dado retorno, então, para a reunião de segundo nível. Então, a reunião de Asaishi são as reuniões diárias, de turno, diária e semanal aí dos níveis, das lideranças do processo produtivo. Quando a gente fala em Asaishi, né, esse nome ele significa aí no português a feira, né? Então o japonês fala que tem que ir cedo para a feira para pegar peixe fresco, né? E esse aí é o objetivo, né? Fazer reunião cedo,
né, para se garantir, né, que os resultados do processo não apodreçam. O termo, a rota Kamishibai, né, o termo vem do teatro de papel, né, também é utilizado aqui como uma forma de monitorar as condições normais e anormais, como se fosse uma auditoria. Só que ele tem um caráter, né, mais de treinar os colaboradores a visualizar os problemas e apoiá-los na resolução. A rota Kamishibai, ela é feita, né, através de um planejamento, né, que é conforme esse painel aqui. Então, você tem cartões, né, onde você coloca ali os elementos, né, do 5S, do SQPC, né, que seria segurança, qualidade, produtividade e custo. Cada cartão tem 5 elementos para serem verificados na linha. E cada pessoa que vai verificar leva esse cartão e ele vai orientar a verificação da linha nesses 5 elementos. Se os 5 elementos estiverem ok, o cartão volta para o quadro com a tarja verde voltada para frente. Se ele encontrou alguma não conformidade naqueles elementos, ele anota no cartão qual foi o desvio e ele volta para o quadro com a tarja vermelha para verificar, né, visualmente que ali teve um problema. Normalmente, né, a pessoa que vai fazer a rota junto com o supervisor da linha, ele dá um suporte também no tratamento daquele desvio, né, para voltar à condição normal. Então, se você tem uma prancheta ali com um plano de ação, ele vai junto com o supervisor da linha, com o líder da linha, né, identificar ali a possível causa, né, a ação imediata para ajudar a melhorar o processo, né, que está sendo verificado. Essa rota Kamishibai ela é muito interessante, ela pode acontecer de forma planejada, né? Teve uma empresa que eu trabalhei que ela acontecia na forma de sorteio. Então, na reunião anterior, que era a reunião de açaixi, ao final dela sorteava a linha que ia ser verificada. Aí aquela linha que foi sorteada, a pessoa ia para a linha verificar o processo, né? Usando aí o cartão Kamishibai. Isso era interessante porque as linhas não sabiam que dia que elas iam ser auditadas, então todo dia elas estavam prontas para serem auditadas. E a linha se mantinha, né, no nível de excelência todos os dias. Depois, então, que a gente fechou aqui o Genji Genbutsu, né, a gente vai falar um pouquinho rapidamente sobre princípios e valores, né? Princípios, né, que vão formatar, né, a filosofia do negócio, né? Os princípios são regras universais que ditam o comportamento correto. Então, em qualquer lugar do mundo, né, aquelas regras são válidas, né, que têm que ser seguidas, né? Então, não roubar, não matar, né, são regras, né, globais, né, que todo mundo segue. Valores já são regras institucionais, né, ou locais, né, que ditam o comportamento esperado, né? Então, os valores, né, eles têm uma característica que eles podem mudar, né, de uma localidade para outra, dependendo da cultura e da região onde a empresa está estabelecida. Os princípios e valores de uma instituição definem a sua cultura organizacional. Teoricamente, isso já seria suficiente para cada funcionário saber quais os comportamentos que a empresa espera dele. Mas na realidade isso não acontece. Não é o fato, né, das pessoas saberem, né, quais são os princípios e valores, que muitas vezes é divulgado pelo sistema da qualidade, que as pessoas já vão automaticamente saber o que se espera deles. Por que que isso não é uma verdade, né? Porque o grau de instrução, classe social, cultura, experiências anteriores, outros fatores, né, interferem no discernimento de cada pessoa para interpretar essas regras, ou esses valores, ou esses princípios. Então, cada um vai interpretar de uma forma diferente. Sendo assim, né, entende-se que o óbvio precisa ser dito, gente. Então, isso na Toyota chama-se Atarimai. O Atarimai é o óbvio. E eles trabalham o óbvio, né, de uma forma clara, né, onde todo mundo tem que. Onde isso é definido e divulgado. Então, o Atarimai ele é o senso comum atual. Né? É o óbvio da manufatura. E o Atarimai é algo que evolui com a maturidade. Então, o óbvio hoje não é o óbvio de manhã. Um exemplo muito, muito claro, né, e até mesmo aqui, né, diferente em cada país e nas empresas, né? Como, por exemplo, né, vamos pegar aqui o tema diversidade. Lá, quando eu comecei a trabalhar na década de 80, né, na área da qualidade, diversidade nem se falava em diversidade, né? Então, nem tinha nos valores da empresa o quesito diversidade. Hoje já tem. Então, ele tem que ser, ele faz parte dos valores e precisa ter regras de como que eu devo me comportar em situações
de diversidade. Agora, se eu for a mesma empresa, né? A minha empresa que eu trabalhei era uma multinacional. Se ela estiver instalada, né, lá nos países árabes, diversidade lá já é tratada de uma forma diferente. Então, o valor que ela dá aqui, talvez lá o valor seja um pouco diferente, né? Então, assim, vai depender, né, da cultura, da localização da empresa, né, e das condições que a empresa estipula, né, para aqueles valores, né? E aqueles valores vão se transformar, então, na condição do óbvio, né? Agora, o que é o óbvio da manufatura, né? Não sei. Como eu falei, né? Em função de todas essas variações, né, de localidade, cultura, empresa, né? Cada empresa vai definir quais são seus valores e, em cima dos seus valores, qual que é o comportamento esperado, que é o óbvio que todo mundo deveria conhecer, né? Então, ele deve ser estabelecido em consenso. A partir do momento que você define, né, os seus princípios, seus valores, você define ali os comportamentos esperados e deixa isso claro para todos, né? Independente da cultura, né, da localidade, do grau de instrução, como está estabelecido de uma forma clara e escrita, todo mundo sabe o que é esperado dele. E aí começa-se, então, a formar a cultura da empresa dentro daquilo que foi previsto. Vamos pegar aqui o Atarimai, aqui, né? 3 exemplos de Atarimai. O Atarimai, limpar o local de trabalho. É o óbvio, né? Todo mundo tem que sair do local de trabalho e deixá-lo limpo, né? Qual que é a condição mínima desse Atarimai? Que a pessoa realiza a limpeza conforme programado. Qual que é uma condição normal? Que ela realiza a limpeza voluntariamente. E qual que é a condição autônoma ou a desejada? Que a pessoa limpe voluntariamente e procure bloquear a fonte de sujeira, né? Praticar o para-chama-espera. Nossa, aqui para a qualidade ele é fantástico, né? É muito comum, né? As empresas, né? A área de produção principalmente, deu um problema, tá? Socando bambu, né? Na Toyota não, olha, deu problema, cara, para. Né? Você não consegue resolver de imediato, chama e espera. Né? E qual que é o mínimo que se espera? Primeiro que a pessoa entenda isso, compreenda isso. Se o processo parou, ele vai ter que, né, aguardar, né, para resolver o problema, né? A condição normal é que as pessoas pratiquem o para-chama-espera. E o autônomo, né, que a pessoa pratique o para-chama-espera e ainda influencie os outros a praticarem, né? Ele é um disseminador da cultura. Né? Um Atarimai para o Kaizen, né? Sugerir Kaizen. O mínimo, se for orientado, a pessoa vai sugerir o Kaizen. A condição normal, consegue atingir o objetivo do grupo. Então, normalmente, né, olha, a empresa define, eu quero 10 Kaizens por mês aqui para cada linha. Então, a condição normal é se atingir aquela meta. E a condição autônoma é a equipe superar o objetivo estabelecido. Então, isso aqui deixa muito claro qual é o comportamento que se espere dele, né? Então, se algum, por exemplo, né, algum operador de produção, ao identificar um problema, não parou o processo, né, ele infringiu um Atarimai, né, um óbvio que está escrito e ele deveria ter conhecido. Olha, é entender por que ele infringiu esse Atarimai. Foi falta de conhecimento, foi falta de entendimento, faltou treinamento. Então, aí começa a fazer o processo de investigação de causa. Através dos 4M, inclusive, né, Renato? Através dos 4M. Né? Então, aqui, quando a gente fala criar uma cultura, não basta divulgar os valores e os princípios da empresa. É preciso deixar muito claro quais são, né, o óbvio, né, quais são os comportamentos esperados que as pessoas têm em relação àqueles princípios. E são princípios que vêm ser estabelecidos para as pessoas, para as máquinas. Qual que é o padrão esperado de máquina? Que ela não quebre, que ela não gere problema, né? Que ela tenha um número de horas de trabalho X. Qual que é a condição esperada de material? Qual é a condição esperada de um método? Né? Então, para os 4 M's, você tem condição esperada, né? E quem é responsável por cada um desses M's, né? Por exemplo, de máquina, manutenção, é responsável por garantir a máquina em condições, né? Então, o Atarimai de máquina, ele é um Atarimai da manutenção, né? Então, você consegue definir ali dentro, né, qual que é a condição esperada para o seu processo. E que todo mundo tendo esse entendimento, né, passa a garantir a condição normal do seu processo. Ok? Eu dei uma acelerada aqui, pessoal, não sei se fui claro, né? Mas a Não. ideia, né, era mostrar que para se ter um sistema robusto,
A chave de tudo é você ter, além do atendimento aos requisitos, né, da norma, é você ter um sistema de gestão muito bem estruturado, né, e voltado, né, com foco na operação, né, e os seus princípios e valores bem definidos, né, e o óbvio, né, esclarecido para que todos saibam o comportamento esperado dentro daqueles princípios e valores. Fica aqui o desafio para vocês, a provocação, né, preparados para aumentar a produtividade com qualidade, de forma inteligente e sustentável, né? Então, mãos à obra, né? Caso precisem aí no meu suporte junto com o Bibiano, né? Tá aí o nosso contato para ajudá-los, tá bom? Antes de passar, Renato, obrigado. Já vou começar a te agradecer aqui, mas antes de devolver a palavra para o nosso anfitrião, o Alan, a gente estava, só comentar com eles que a gente estava discutindo sobre o Atarimai hoje, né? Mais uma vez, né? Antes da gente começar aqui o nosso workshop. E é interessante como a gente tem palavras em japonês para descrever conceitos, né, que pode ficar parecendo chique, pode ficar parecendo uma coisa muito diferente. E aí vem o professor Alan e fala que quando você mostrou o fluxo que está descrito no livro do professor Falcone, tá, isso é o Sotani. Né? Então, é um conceito que existe, que a gente conhece, que um brasileiro foi lá e bebeu da fonte e traduziu para cá, que foi o Falcone, fez isso na década de 90, né? Mas ele foi lá e bebeu da fonte, está aqui, está traduzido para a gente, né? E a gente fala, o Atarimai, a gente vê nas redes sociais o tempo todo lá, não consigo guardar o nome dele, do camarada lá que fica fazendo assim, é óbvio, assim é mais fácil e tal, né? Mas em que ponto, até que ponto que era a nossa discussão hoje, que a gente começa a conseguir praticar o óbvio? A tirar o óbvio da cabeça e começar a colocar ele na prática. É sobre isso a nossa indignação. É sobre isso que a gente começa as nossas reuniões, assim, gente, mas a gente estava no cliente tal, e é tão fácil fazer, é tão simples fazer, é só fazer isso. Não é, não é. E cabe a nós, como instrutores, como consultores, como professores, entender a dificuldade das pessoas e começar a ajudá-las a traduzir o óbvio. A gente estava falando aqui nos comentários, aliás, Alan, esse público aqui é impressionante, tá? Não parou um minuto aqui no chat. Agradeço muito aqui ao Leandro, a Sandra, o Marlon, e se eu tiver o Sérgio Lopes, que está aqui, grande abraço aqui para o Sérgio, grande amigo nosso aqui já de tempos anteriores, desde 2019, ele estava me mandando mensagem aqui. Como que a gente estava falando aqui, comentando sobre essas coisas, falando sobre síndrome de Gabriela, né? E aí tem a síndrome que eu estou discutindo agora, que eu estou trazendo para a turma, que é a síndrome do Chicó. Né? A Gabriela entra com os padrões, o Chicó entra com solução de problemas. Porque a hora que você vai perguntar para o camarada, falei, e aí, como é que isso aconteceu? Ele, não sei, eu só sei que foi assim. Né? Então, tem esse também que atormenta a gente. Eu vou passar a palavra para você, Alan, e aí eu complemento aqui algumas coisas que a gente combinou na sessão de perguntas e respostas aí, tá bom? Legal. Muito bom. Primeiramente, Renato e Bibiana, parabéns aí pela palestra. É uma pena, Renata, a gente precisar às vezes correr, mas eu vi, estava acompanhando aqui os comentários, todo mundo dando parabéns, show de bola, né? Eu acho que foi aí um processo de aprendizado muito grande, e eu acho que o grande lance aqui, o Renato e Henrique, é que a gente trouxe uma temática, né? Vocês se proporam a falar de uma temática que era sobre o sistema de gestão da qualidade, e aí, né, quando eu vi, a gente estava falando de Lean, né? É sobre Lean ou é sobre o sistema de gestão da qualidade, né? Como é que a gente integra essas duas questões? Eu queria começar com essa provocação, tá? E aí, antes de vocês responderem, tá? Que é uma provocação, né? Na verdade, é um insight, né? Porque vocês sabem, cara, Uhum. Alan, nós vamos falar sobre o sistema de gestão da qualidade, como é que a gente vê as ferramentas. Quando eu vi, a gente estava tendo aula de Lean, né? Sobre várias questões dentro desse contexto. Então, deixa eu só fazer o seguinte, segura aí, eu vou colocar aqui no chat Tá. o link para que os nossos colegas preencham forms para concorrer aí ao livro do Mestre Haroldo, que é esse, né, Guia de Implementação do 5S, tá certo?
Vou projetar também aqui o QR Code e a gente volta para fazer essa provocação, tá certo? E depois eu tenho outros Ok. comentários para fazer também. E coloquem aí no chat, pessoal, as perguntas, tá? Eu vi que o Henrique foi tirando já várias dúvidas, mas é importante. Então, estou projetando aqui o QR Code. Vou colocar no chat agora, nesse exato momento, o link também do QR Code, tá certo? E a senha, que toda vida a gente dá a senha, vai ser 20 e 36. 20, 36. É a senha, tá? Então, repetindo, senha 20, 36. E o link coloquei tanto no nosso QR Code quanto aí no chat. Beleza? A gente pode concorrer também? Pode. Agora só ganha se ficar aqui até o final. Se alguém for sorteado com o livro do Mestre Haroldo, tá? E aí a gente tá guardando uma surpresa, tá, pessoal? Eu já vou até adiantar. Fiz aqui uma parceria com o Haroldo, né? Que tá aí com a gente, assíduo. Ontem eu tava na palestra dele. Vou até fazer um comentário aqui sobre as anotações que eu fiz. E a parceria que eu fiz com o Haroldo foi: Haroldo, tu vai me ajudar, né? Mandando o livro. Haroldo, essa eu vou jogar aqui, tá? Diretamente para a pessoa já com a dedicatória, que nem tem aqui na minha. Beleza? Olha só a minha aqui. Então a gente vai fazer aqui, né, essa parceria. Beleza? E aí, Henrique, voltando agora, o seguinte. Então, a pergunta que eu fiz foi, né? A gente estava falando de sistema de gestão da qualidade ou de Lean. Como é que é isso? Me fala mais um pouquinho sobre isso, né? Fala aí vocês dois sobre isso. Como é que é fazer Lean ou é sistema de gestão da qualidade? É fazer uma coisa é outra? Como é que é isso? Pois é uma pergunta que a gente já se fez e a gente teve uma discussão muito boa. Nós vamos falar sobre Lean ou nós vamos falar sobre Seis Sigma? Nós vamos falar sobre sistema de gestão da qualidade ou nós vamos falar de Lean? De que nós estamos falando, né? Então, eu fui fazendo realmente algumas perguntas, fui respondendo aqui. Em algum momento, alguém me fugiu aqui agora, mas eu vou identificar. Eu perguntei, falei assim, mas primeiro, o que é disciplina? Né? E a gente começou a discutir Verdade. sobre o que é disciplina e tudo mais, né? Nós estamos falando, gente, sobre sistema de gestão. O Lean, ele é a filosofia. Eu estou entendendo que as pessoas que estão aqui, elas já tiveram, em algum momento, um contato com a filosofia do Lean. Então, o Lean é uma filosofia, né? E quando a gente fala sobre disciplina, teve um momento que eu perguntei aqui para eles, falei, como é que faz para a gente manter as melhorias do 5S, por exemplo, que era o tema que a gente estava discutindo, vivas, para que elas não se percam, né? E aí falou-se sobre disciplina, né? E é exatamente essa nossa indignação, entendeu? É isso que tá movendo a gente a começar a falar sobre esse assunto, a conversar com as pessoas sobre isso, para a gente fazer diferente, né? Porque existe essa resistência natural. E a gente entende que a filosofia, o pensamento enxuto, o lean thinking, ele tem que acontecer nas empresas para ter sucesso de cima para baixo. É top-down, não tem jeito, não tem jeito. A gente já tentou de baixo para cima, do meio para cima, do meio para baixo, e a gente sempre deu tiro na água. Então, quando a gente se fala de Lean Manufacturing, a gente está falando de começar a mudança de pensamento com a alta liderança. Com o dono, com os diretores, com o diretor executivo, com o CEO. Se essa turma não comprar o pensamento enxuto, não adianta nem querer começar. Por quê? Porque não é fácil. Porque você tem que provocar, porque você tem que pensar diferente, você tem que quebrar os seus conceitos, as suas concepções já de muito tempo de história, né? Então passa por isso. E o SGQ, o Sistema de Gestão da Qualidade, ele é a pavimentação da via para a gente sair da alta liderança e chegar até a operação. O sistema de gestão, sim, a gente consegue fazer independente da liderança. Por quê? Toda vez que perguntam para a gente, né, olha, eu tô aqui, eu tô querendo implantar a ISO aqui. Vocês fazem isso? Eu falo, olha, antes de eu te responder se eu faço ou não, eu quero saber por que você quer. Se ele falar, fala porque eu acho legal, eu falo assim, não implanto ISO com você, eu vou te ajudar a fazer o seu sistema de gestão, o seu sistema de gestão do negócio, que vai gerenciar o seu negócio.
Quando isso estiver rodando, aí a gente pega uma certificação. Somente se algum cliente seu pedir, né? Então, se eu tenho um cliente pedindo, independente do dono ou da alta liderança querer ou não, o sistema de gestão, a ISO, ela vai ser implantada. Porque alguém está pedindo para ele. Sim. Essa é a diferença. Então, você pode ter um sistema de gestão do 9001, 14001, 17001 e um monte de números que a gente tem, e pode ter, inclusive, o sistema 171, que é o que mais a gente vê. Boa. Infelizmente, infelizmente. E a nossa É. função, ela é tirar isso, nossa proposta é tirar isso da parede e começar a funcionar. E aí teve alguém aqui que me ofereceu um Pix de R$ 1 milhão aqui, que eu fiz uma Eu pergunta vi. aqui. Quem que foi? Cadê aqui? Vou achar, hein? Eu vou achar. Porque qual que é a questão aqui da pergunta de R$ 1 milhão? É, cadê? Henrique, Quem a foi que resposta da falou? pergunta. Já já a gente acha. Nós vamos achar aqui. Aqui, ó. É como mudar essa cultura para termos um exército de solucionadores de problemas? É a pergunta que vale R$ 1 milhão. Eu falei assim, ó, então o Uhum. Pix aqui, ô Leandro, daqui a pouco eu te passo. Eu acho, o Henrique, eu queria contribuir um pouquinho com essa tua Sim, fala, tá? Eu acho que faz muito sentido isso que tu trouxe. Sim, precisa ser top-down, né? E aí eu acho que na frase, logo agora no final, vocês trouxeram, né, o Atari Mai. Atari Mãe. E aí o Atari Mãe, ele traz justamente essa questão de que o óbvio precisa ser dito sempre, Sim. né? E aí, isso tem muito a ver com o processo de padronização, muitas das vezes, porque a gente padroniza e acha que está padronizado e não precisa mais falar sobre isso, né? Muito pelo contrário. A gente Uhum, começa a resolver problemas quando a gente começa a falar sobre os padrões e sobre os problemas, né? uhum, E aí eu gostei muito, eu queria fazer aqui talvez um aparato que para mim fez muito sentido, tá? Eu gosto de guardar algumas frases de efeito, tá, Henrique? A de vocês hoje aqui foi 1 quilômetro profundo e 1 centímetro ao lado. uhum, E eu acho que isso se conecta muito justamente com a Atari Mãe. Quando você chega e coloca, olha, o óbvio precisa ser dito e eu preciso explorar aquele processo com toda a responsabilidade, aí tu trouxe logo uhum, justamente, né? Você poder errar num ambiente controlado, como por exemplo o próprio dojo, num processo de inovação é assim, você não vai se aprofundar em tudo ao mesmo tempo. Eu disse que ia citar o Haroldo, porque ontem, né, na palestra que o Haroldo também conduziu, né, justamente com o colega lá da Dexco, ele trouxe justamente isso, né? Que a possibilidade de você permitir o erro de forma controlada para que você consiga, inclusive, inovar, né? isso. E é um pouco sobre isso, você se aprofundar no tema, né? E isso vale muito para tudo. Então, eu trouxe, por exemplo, olha, como é que eu vou me aprofundar nesse processo do sistema de gestão da qualidade voltado para o Lean, olhando, por exemplo, o 5S. Cara, quando eu enxergo que o 5S ele está ligado, por exemplo, à segurança, como eu já falei, mas também quando eu enxergo que o material no ponto de uso, na hora certa e na quantidade certa, é fazer 5S. E se não me falha a Sim. memória, Renato, isso é a base justamente para a gente fazer o just in time, né? Para a gente fazer o sistema puxado na hora certa, na quantidade certa, na hora que o cliente quer. Como é que eu posso, né, olhar se eu não fizer o básico bem feito, se eu não me aprofundar e caminhar, né, aos poucos, né? Eu trouxe também, por exemplo, o próprio Genbu Genbutsu, né? Quando você vai lá e vai ver, é você fazer o Atari Manhã, é você se aprofundar num determinado tema, lá em loco, no game, e dizer assim, cara, eu preciso gastar energia explicando para as pessoas aquilo que o óbvio, às vezes, não está ali, né, tão explícito, né? Uhum. É nesse sentido, pessoal, quando a gente fala de 1 quilômetro profundo, eu queria que vocês, né, até ou me corrigissem, é nesse sentido quando eu falo 1 quilômetro profundo e 1 centímetro ao lado, é nesse sentido que eu preciso realmente gastar energia nisso também? É bem isso. Eu vou passar para o Renato para contribuir, mas quando a gente fala isso, é nesse sentido. Imaginem a gente fazer o desdobramento da estratégia, o Hoshikanri. Como que eu vou chegar no operador? Eu vou chegar para ele e falar: olha, estamos fazendo o GPD, o Gestão pelas Diretrizes, o Hoshikanri, o Balance Scorecard. Eu falo: não, meu amigo, olha só.
Você trabalha numa empresa que ela produz, vou usar o seu exemplo aqui, se você me permitir, ela produz pás eólicas. Só que o camarada lá, ele trabalha com a colocação de fita com a lixadeira, né? Eu esqueci o nome aí, que vocês chamam de outro nome aí. Tem outro nome. Tá lá com a lixadeira, tá de máscara e tal. Ele não tá entendendo qual que é a parte do que ele tá trabalhando. Só que, se ele entender que ele está trabalhando com aerodinâmica, com a indústria aerodinâmica, com eficiência energética, com matriz energética alternativa, ele vai lixar muito melhor. Ele vai pintar muito melhor a pá do que ele pinta. Mas ele está enxergando que ele está só fazendo pó ali, ou está cobrindo buracos, né? Então, passa muito por isso. Qual que é o óbvio? Qual que é o atarimai? O que que eu tenho que fazer no dia a dia, no simples, e como que isso vai contribuir para o todo? Nós falamos aqui na discussão aqui também sobre propósito. Isso tem que estar claro para todo mundo. Qual que é o propósito? Então passa por isso. Eu estou numa empresa fazendo o quê? A minha parte aqui, ela contribui com o quê? Né? Então, passa por aí. Aí, se o Renato quiser completar, à vontade, Renato. Quando eu falo assim, no início da pergunta, né, de sistema de gestão, e Lean, né, houve, né, ao longo do tempo, uma evolução natural do sistema de gestão da qualidade. Quando foi lançada a ISO 9001, na década de 80, né, se não me engano, a primeira revisão foi 87, né, era um sistema muito voltado no controle de produto. Então, inspeções muito pesadas, né, auditorias, né, em processos, né, tudo voltado, né, para garantir o quê? A robustez, né, do produto, quase que um processo reativo. Isso foi evoluindo, né? Esse sistema foi melhorando, as revisões da ISO foram acontecendo, foi introduzido na revisão 2000 o PDCA, né? Então já começou a criar, né, a cara de um sistema de gestão focado em melhoria contínua. E na última revisão, que foi de 2015, que aí sim, né, estabeleceu aquele sistema onde você tem muito claro, né, a condição. Estamos te ouvindo. Vocês estão Estamos me te ouvindo. ouvindo? Eu perdi aqui vocês aqui. Não, Deixa estamos aqui. Tá. Mas a revisão de 2015, né, quando foi introduzido de uma forma muito clara, né, o PDCA com responsabilidade da auto-administração, com a gestão de riscos, né, e todos aqueles requisitos, né, sistêmicos, e aí então ele se aproximou muito mais de um sistema de gestão de negócio do que de um sistema de gestão da qualidade. Então, quando a gente fala em ISO 9001 2015, a gente fala em sistema de gestão de negócio. E o TPS, ele é um sistema de gestão de negócio. Sim. Por isso que os dois, nesse momento, né, eles se cruzam, né? Então, quando se fala em sistema de gestão, ISO 9000 e TPS, né, se fala em sistema de gestão de negócio. E as ferramentas, os conceitos, as metodologias do TPS, eles conseguem ser aplicados dentro de um sistema de gestão da qualidade 9001 de uma forma muito bem orientada e trazendo bons resultados. A questão é que muitas vezes quem está trabalhando com questão da qualidade não tem esse entendimento claro do sistema de Lean Manufacturing, um sistema Sim. de produção Toyota. Aí não consegue aproveitar todo o poder desses conceitos e metodologias para agregar dentro do seu sistema de qualidade de 9001. Sim. Alan, eu queria falar alguns pontos aqui, eu sei que a gente já está encaminhando para a última parte, né? Que é o bom, que é o sorteio, que eu vou ganhar o livro. Eu vou dar uma dica, tá? Tem uma pergunta aqui que depois eu quero que vocês respondam, Aham. porque já valeu o livro de vocês, tá? O professor Ó. Haroldo Ribeiro já me mandou aqui uma mensagem dizendo: Alan, pega o endereço aí dos garotos, tá? Ó, garoto, obrigado. Que Ah, nós vamos mandar o livro para eles também. olha Que só, bom, porque é o obrigado. seguinte, obrigado, professor Haroldo, pelo carinho. Nós falamos aqui muito sobre ferramentas hoje, muito sobre ferramenta. E aí tem um paralelo, eu não sou muito do direito, não, mas eu sei que toda vez que você tem uma lei, você tem que ter algum dispositivo que regulamenta essa lei, né? Então não adianta só eu falar que vai cobrar o imposto e tal, eu tenho que ter um decreto ou um instrumento, sei lá, o jurídico, qual que seja,
que vai falar, ó, eu vou cobrar um imposto tal, alíquota tal, desse jeito, vai vir não sei o quê, destinado para tal coisa, blá, 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 blá. O mesmo acontece com as ferramentas, com conceitos e ferramentas. E às vezes ferramentas com ferramentas. Então, o Renato trouxe aqui para a gente o triângulo, né, que é baseado no triângulo da Toyota lá, que é uma parte técnica, uma parte de gestão e a base sendo a filosofia. E no centro são as pessoas, né? Como que funciona isso? Quando a gente fala de gestão, para colocar a gestão em prática, a gente precisa de ritos. Rito, de ritual mesmo, tá? E os rituais são o quê? São os padrões que a gente define. São as reuniões estabelecidas, os indicadores de cada processo, de cada etapa do que está sendo desenvolvido, o controle, etc. Então, são métodos de gestão mesmo. Nós estamos falando de rituais. Nós estamos falando de começar no horário, terminar no horário, de saber diferenciar que uma reunião de início de jornada ela vai discutir as coisas, levantar os problemas e a solução de problemas é em outro fórum. E ela vai acontecer na sequência, mas ela precisa acontecer daquela forma. Então, eu entender que aí a gente entra 1 quilômetro ao fundo, né? A gente tem que saber, por exemplo, que todo mundo fala sobre brainstorming, mas se a gente perguntar aqui como funciona um brainstorming, a maioria das pessoas aqui não vai saber os detalhes, que como, por exemplo, você tem que ter um mediador, que você tem um tempo de aquecimento, você tem um tempo de alto funcionamento do cérebro, tem o tempo de desaceleração e que existe um método mais recente do que o brainstorming e talvez até mais eficiente, né? Então, é você entender o básico da ferramenta, você entender que como que funciona a reunião do FMDS, qual que é o propósito do 5S? Então, tudo relacionado ao propósito. E aí a gente começa a ver isso dentro do Lean Manufacturing, dentro do sistema total de produção, né? Constância de propósito. E aí entra a segunda etapa, que é a parte técnica. O que traz essa parte técnica para a prática? Disciplina operacional. E uma das perguntas que eu fiz no chat foi: o que é disciplina? E já responderam aqui o que era disciplina. Eu queria trazer aqui que disciplina, gente, é o que a gente faz, ou até deixa de fazer, o que a gente abdica de fazer, para algo maior, para um propósito. Então, por exemplo, eu não estou contribuindo com o propósito de perda de peso, porque eu estou comendo o que eu quero. Então, é deixar de comer o que você quer, é fazer atividade física, etc, etc, para o objetivo maior, que é ser saudável. Então, como é que a gente traz isso para a prática? Ela está muito conectada com os ritos de gestão, a disciplina, a disciplina operacional. E para fechar, nessa base filosófica, quando a gente consegue evoluir nesses conceitos, a gente entra com a Tarimai. O Tarimai nos ajuda a contar para as pessoas o óbvio, a contar para as pessoas qual que é a estratégia da empresa que eu venho desdobrando até o nível operacional. E aí eu fecho esse ciclo. Então, é essa nossa vontade de colocar em prática, a gente sabe que dá para colocar em prática. Eu acho que aqui nós temos pessoas que colocam isso em prática, que sabem que isso funciona. Então, a gente foi falando algumas coisas aqui, tinha comentários muito interessantes. Nossa, que bom ouvir isso. Nossa, eu já vivi isso, pena que não é dessa outra forma e tal. Então, a gente sabe que as pessoas querem contribuir com coisas boas, né? Então, a gente tem que fazer um trabalho, principalmente com a média liderança. E para fechar aqui meu comentário, tem o Simon Sinek, que é um grande pensador da administração, que, além de outras coisas, ele fala que o pior cargo de liderança é a média liderança. É aquele que está achatado com a estratégia e de cima para baixo e achatado com o operacional, que é o cargo que você está ocupando, né, senhora Alain? Ele vem de baixo para cima do operacional, pressionando ele, e vem de cima para baixo. Então, esse cara, ele está sobrecarregado. Eu costumo dizer, fico entre a cruz e a espada. É, é o camarada que está lá levando burdoada de cima, de baixo, do lado da direita, da esquerda, de onde ele não está nem vendo, né? E a gente precisa apoiar esse cara. E quando esse camarada compra isso, aqui tá valendo o meu Pix aqui, viu, Leandro? Quando esse camarada, média liderança, compra isso, a gente consegue a mudança do sistema. Não tem aquela frase célebre do Lean?
Sistemas ruins ganham de pessoas boas, que eu insisto em dizer que o Uhum. contrário também é verdadeiro, pessoas boas ganham de sistemas ruins. Acontece que toda essa dificuldade de mudança é a energia necessária para mudar o fluxo do sistema. Isso mesmo, Esse é o ponto. isso mesmo. É muito bom, pessoal. Acho que dá para a gente discutir muito mais ainda, mas a gente precisa realmente caminhar agora para o sorteio. Aí, seguinte, nós estamos com 26 pessoas e 18 pessoas fizeram as suas inscrições aí no sorteio. Eu vou trazer aqui tem duas perguntas. Eu vou ajudar aqui o colega Cassiomar, né? Ele perguntou, deixa eu ver. Poderiam dar um exemplo de aplicação de Lean Six Sigma no agronegócio? Estou em busca de case, porém na literatura tem muitas dificuldades. Aí a dica que eu daria para o Cassiomar é o seguinte, porque depois, numa outra oportunidade, a gente vai trazer aqui no próximo mês, né? Essa conexão entre Lean e o Six Sigma. Então, para a gente não gastar muita energia agora, eu vou fazer um pouco dessa conexão numa outra oportunidade. Mas a dica que eu daria do agronegócio é consulta a empresa Sítio Barreiras. Ela é uma empresa local aqui do estado do Ceará, que tem um case fantástico de agronegócio com um foco muito grande em Lean e que utiliza também métodos de solução de problemas através de, por exemplo, com base em estatística, tá? E o consultor que apoia o Sítio Barreiras já teve aqui com a gente, foi o Arthur Rosa. Então, Sítio Barreiras, tá? Fica aí a dica. E aí tem a pergunta que eu vou trazer a pergunta do mestre Haroldo, tá? Para vocês dois, para a gente se caminhar já para o sorteio. E aí eu já adianto que nós vamos ter 2 minutinhos para responder. Costumam afirmar que o 5S é a maneira mais prática de avaliar a real cultura da organização e a verdadeira competência das lideranças. Vocês concordam? Quer que eu repita? Jesus amado. Ah, tá. Se o 5S é a maneira de avaliar, Costuma afirmar que o 5S é a maneira mais prática de avaliar a real cultura da organização e a verdadeira competência das lideranças. Vocês concordam? eu concordo e eu trago um exemplo disso aqui, professor Haroldo. Você avalia a cultura da cidade através da limpeza do banheiro da rodoviária. Rapaz, foi bem objetivo, viu? Gostei. Mas faz todo sentido, é isso mesmo, né? O 5S, né? Ele é a base, né? De todo o sistema, né? Então, através dele você vai construir, né? O seu sistema. E com ele, né? Se ele tiver uma base ruim, você vai saber que seu sistema foi todo construído sobre uma base frágil também. É um sistema que não é forte, né? Não é robusto. Eu fiz um treinamento, né, com o Eduardo Yoshida. Ele é um ex-gerente da Toyota, é um treinamento de Lean. E ele comentando, né, numa das aulas, né, que um colega dele na Argentina desqualificou um fornecedor Toyota porque o fornecedor não tinha 5S. Os caras queriam Bom, matar ele, não é possível. Como se desqualifica um fornecedor que não tem 5S? Tem, né? Ele não consegue, se ele não consegue fazer o 5S, ele não consegue garantir nada para mim em termos de entrega de produto, nem na qualidade do produto, né? Seja na quantidade, seja na hora certa, ou seja na qualidade certa, né? Então, assim, para eles terem uma ideia de quão importante é o 5S nesse processo, né? Que ele é determinante na hora de você definir um fornecedor para o seu negócio. e assim, eu complementaria dizendo, justamente voltando ao exemplo que eu dei há pouco, né? Quando a gente recebeu o novo diretor da Troller, ele veio exatamente isso. Ele falou: olha, nós não viemos aqui para fazer produção, nós viemos aqui para fazer segurança através do desenvolvimento das pessoas a partir do 5S. E foi assim que a gente conseguiu ter uma empresa muito limpa, organizada, enxuta e que entregava para o mercado aquilo que prometia, tá? Na hora certa, na quantidade certa e com nível de qualidade bacana, né? Que tá aí o sucesso que foi o veículo Troller. Pessoal, seguinte, 21 horas, chegamos aqui ao final, então vou fazer aqui o sorteio, tá? Vou fazer aqui da forma bem tradicional. Nós tivemos aqui num total de 19 pessoas que se cadastraram.
Essas 19 pessoas estão aqui do número 2 ao número 20, tá? E eu vou usar aqui esse aplicativo do número 2 ao número 20 para a gente fazer aqui o nosso sorteio ao vivo com o número. Então, vou gerar aqui o sorteado do número 2 ao número 20. E o número sorteado foi o número 7. O número 7 é Oh, Cassiomar Cassiomar. Rodrigues. Olha aí, fez inclusive a pergunta aí do Sítio Barreira, se não me falha a memória, tá? Então, meus amigos, estou aqui agora começando a me despedir de vocês. Mais uma vez, Renato, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Henrique, eu acho que foi uma noite aqui brilhante. Essa dobradinha, a gente vai começar a repensar aqui nesse processo. Foi super bacana Super fazer aí, bacana. né, dobradinha, porque você vai interagindo. Gostei bastante. Me ajudou bastante, Henrique, indo olhar nas perguntas, interagindo aí com a nossa audiência, tá? Então, mais uma vez, pessoal, muito obrigado a todos. Mestre Haroldo, muito obrigado aí pela parceria. Fiz aqui as anotações. Top demais, pessoal. Obrigadão. Pessoal, Gente, obrigado. Um até prazer estar com mais. vocês aí. Uma boa noite para Sempre, todos. sempre um prazer e falar sobre isso é bom, né? Gostoso. Ó, Dilson Marques, Sérgio Lopes, tava aqui o Spitali também, o Muito Miqueias bom. também. Pô, a galera compareceu aqui. Beleza. Obrigado Muito aí, turma. bacana. Obrigado, pessoal. Até Até mais, mais. pessoal. Forte abraço. Até a próxima Tchau, terça. tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau.